Olá, pessoal, tudo bem? E agora vamos continuar o nosso trabalho para estabelecer indicadores individuais e coletivos para que você consiga medir a performance individual dos seus colaboradores e para que você consiga medir a performance das equipes, criando um engajamento entre elas, para que você possa criar alguns benefícios, atingir uma performance melhor. Então, nós criamos aqui essa planilha. Em uma primeira videoaula, nós falamos sobre a aba Cadastro, né? As equipes, estabelecendo aquilo que é conforme, aquilo que é não conforme. E agora nós falaremos um pouco sobre os critérios. Então, vejam só, tudo aquilo que nós estabelecemos como não conforme, aquelas descrições do que nós colocamos como não conforme, por exemplo, tempo de atraso era uma delas, automaticamente virá aqui para os critérios. Você falou que o colaborador não pode chegar atrasado? Vai vir aqui. Ele não pode faltar? Vai vir aqui para esta aba também. Ele não pode, porventura, faltar a uma troca de serviço? Você espera que ele não seja punido disciplinarmente? Tudo que você colocou lá naqueles critérios de não conformidade no cadastro, nesta aba, automaticamente virão para cá. Aí percebam que tudo aquilo que a gente estabeleceu como não conforme são critérios individuais. Eu quero saber de cada pessoa que chega atrasada, de cada pessoa que falta. E aí nós, dentro desses critérios individuais, eu quero que, caso ele atrase de 1 minuto até 15 minutos, pontos que vão ser descontados desse colaborador? Nenhum. Então, ele tem nota 10. Caso ele chegue dentro de 30 dias até 15 minutos de atraso, ele não tem nenhum desconto. Agora, se ele chegar entre 16 minutos acumulados no mês até 30 minutos, eu vou descontar dele 0,2 pontos. Ou seja, ele não vai ter nota 10. Ele terá, neste caso, 9,8. E assim sucessivamente. O que é bacana deste material? Você pode editar, você pode colocar o tempo que você quiser. E lembrando, tempo de atraso foi uma definição que eu fiz. Você não precisa ter tempo de atraso. Aqui no cadastro você estabelece outras não conformidades, tá bom? E olha só que legal. Nós estamos medindo os critérios individuais, mas ele tem uma liderança, ele tem um gestor. Você força o gestor a analisar isso. Não é um problema do colaborador apenas. É também um problema e exige uma ação da gestão. Aqui especificamente eu chamei de supervisor. Então, se nós tivermos qualquer atraso que supere os 15 minutos, este supervisor também será penalizado, perdendo menos 0,1 pontos. Ou seja, ao invés de ter nota 10, ele terá 9,9. Lima, qual a consequência dele ter 10, dele ter 9,9? Nós estabeleceremos aqui dentro das metas. Então, se ele tiver acima de 9,9, por exemplo, ele tem um bônus em dinheiro dado pela empresa. Se ele tiver acima de 9, ele vai ter uma folga no dia do aniversário dele. E aí a gente estabelece também o que nós fizemos, inclusive na aba Cadastro, quais são as conformidades e os benefícios. Tá bom? E assim fizemos para tudo aquilo que nós estabelecemos como não conforme. Então, vou pegar o exemplo da falta. Caso este colaborador tenha, aqui são os parâmetros que nós estamos criando na planilha, né? Caso esse colaborador falte, tiver uma falta, vai descontar 1 ponto. E do supervisor? Menos 0,2. Por que, Lima, falta? Puxa, falta é um grande complicador operacional. Aqui você poderia colocar, por exemplo, falta injustificada, não todo tipo de falta. Às vezes ele faltou para ir ao médico, faltou porque tinha que socorrer um familiar.
Então, aí você não faz o desconto, mas você pode aqui, falta injustificada, tiver uma, cada uma eu desconto 1 ponto do colaborador e 0,2 do seu gestor. Algumas operações, como por exemplo de monitoramento, implicam por vezes em prejuízo para a empresa, né? Algumas outras operações também, mas se tiver algum erro operacional, eu desconto 3 pontos do colaborador e desconto meio ponto do seu gestor, do seu supervisor, do gerente, do diretor, de quem quer que seja. E, consequentemente, vai ficando mais difícil ele receber o bônus que nós atribuiremos, os benefícios que nós definimos lá no cadastro, tá bom? E assim colocamos os pesos para cada uma das não conformidades que nós estabelecemos no cadastro, tá bom? Olha só que legal. Olha só que bacana, né? Então esses são os critérios os parâmetros que nós estabelecemos, parâmetros individuais. Estou medindo a pessoa e penalizando o seu gestor. Aí nós temos também, aqui na planilha, os parâmetros coletivos, ou seja, todas as pessoas começam com nota 10. Mas caso aquele colaborador atrase 15 minutos, aí outro mais 10, outro mais 15, se isso se somar e der mais de 1 hora no mês, toda a equipe, aí a equipe é penalizada em 0,2. Ou seja, aqui eu estou forçando o trabalho coletivo. Eu estou incentivando que o colaborador que chegue todos os dias no horário, chegue naquele seu colega que atrasa 5, 10 minutos todos os dias e eles conversem. Fala, olha, eu estou chegando todos os dias no horário. Os seus atrasos diários vão me prejudicar no meu bônus, na minha meta. Por quê? Se eu estou penalizando, caso toda a equipe acumule 1 hora de atraso, então isso significa que mesmo que eu individualmente tenha chegado todos os dias no horário, eu terei no final do mês 9,8 de nota. E porventura, se eu estabeleci como parâmetro a nota 10 para receber um dinheiro extra, eu não terei esse dinheiro, não por uma ausência ou uma indisciplina minha, mas por uma indisciplina da minha equipe. Então, aqui nós estabelecemos critérios individuais e critérios coletivos para cada uma das não conformidades que nós estabelecemos no cadastro. Olha só que bacana. Tudo isso customizado. Você pode estabelecer outros critérios se você quiser. Lima, estabelecemos os critérios individuais, estabelecemos os critérios coletivos. E agora, quais são os benefícios? Aqui na aba de cadastros, nós também estabelecemos quais eram os benefícios. E nós colocamos aqui como exemplo isso, tá bom? Folga de aniversário. Olha só que legal. Se ele tiver uma nota maior do que 9,9 dentro do mês, ele tem direito. O bônus em dinheiro, se ele tiver até nota 7, não recebe nada. Se ele tiver entre 7,1 e 8,5 a nota dele, ele vai receber 20% do bônus. E se ele tiver acima de 9,9, ele terá 100% do bônus. Foram critérios que eu fui estabelecendo, tá bom? Mas tudo isso pode ser customizado. Mas percebam que a gente aqui está medindo a performance dos colaboradores. Permuta. Se ele tiver uma nota entre 2,1 a 5, ele não pode fazer permuta por 3 meses consecutivos. Se ele tiver acima de 7,1, ele pode fazer troca de serviço com os colaboradores da equipe. E assim nós poderíamos estabelecer outros benefícios, tá bom? Então aqui nós medimos a quantidade, né, a percepção dos benefícios, os critérios, os pontos da equipe, por equipe, aqui são metas coletivas, e aqui eu coloquei, por exemplo, são disparos de alarme, né? Se nós tivermos essa quantidade de disparos de alarme, nós teremos determinada pontuação
para a equipe e para o supervisor. Estabelecemos os critérios do que é bom, do que é ruim, do que é ótimo. Então, aqui são critérios, são metas para as equipes e classificamos do ótimo ao ruim. E como nós podemos fazer a distribuição desse bônus. Então, lembra? Nós colocamos lá quais são os critérios individuais, coletivos, que benefícios eles terão, inclusive em dinheiro, né? E aqui nós estabelecemos por cargo, esses cargos foram definidos no cadastro, a quantidade que nós temos desses colaboradores. Então, qual seria o máximo de bônus que nós pagaríamos, né, que nós teríamos aqui para pagar? Então, se todos ganhassem o bônus, 130 colaboradores, e 100% atingirem as notas, a empresa desembolsaria R$ 27.800. Obviamente que esses valores a gente tem que medir o índice de turnover, o quanto se perde, né, com falta, com absenteísmo, com erros operacionais e, consequentemente, saber se é este valor ou menos, né? Mas, normalmente, a gente faz os cálculos para saber quais são os valores adequados que a empresa terá um benefício e o colaborador também. Então, aqui são os valores individuais, R$ 400, por exemplo, para o supervisor. Se todos os supervisores receberem, são R$ 1.600. Isso representa 3% do valor total do bônus. Vamos estabelecer o valor de R$ 400 para o assistente de supervisão. São 5, R$ 2.000, então, se todos atingirem, representa 4%. E a maior parte estão aqui nos operadores de monitoramento. E aí, conforme aqueles benefícios que nós colocamos, aqueles critérios individuais e coletivos que nós estabelecemos e percorremos aqui, nós teremos quantas pessoas não têm acesso ao bônus, quantas atingiram 20%, quantas 40%, quantas 60%, 80%, e o total a ser pago para supervisor, para assistente, para operador. E lembrando que aqui poderia se estabelecer outras funções, vigilante, vigilante líder e por aí vai, tá bom? Então, pessoal, falamos um pouquinho hoje sobre os critérios para que você possa mensurar a performance da sua equipe, né? Óbvio que hoje existem sistemas no mercado, mas é uma planilha aí que nós criamos pelo IBRAGESP para que você possa medir a performance individual, a performance coletiva e forçar a equipe a trabalhar em conjunto, porque se o gestor não tiver um plano de ação, e nós chegaremos lá, se o gestor não tiver um plano de ação, ele vai perder os seus benefícios que foram aqui estabelecidos. Aqui nós falamos, por exemplo, do dinheiro, mas tem a folga de aniversário, tem a permissão para trocar de escala e outros benefícios que, porventura, vocês poderiam aqui estabelecer. Então, acho que é uma forma muito bacana, independente da planilha, tá? De você fazer com que a sua equipe trabalhe, não só individualmente, cada um pensando no seu, mas que seja realmente um trabalho em equipe. Que o seu gestor efetivamente pense em corrigir os desvios que existem na equipe, porque ele é prejudicado também quando não há esse trabalho em conjunto. Ou seja, aqui nós estamos falando de um programa de metas, um programa de méritos para empresas de segurança ou até mesmo para os tomadores de serviço, né? Para o pessoal que é tomador, tem a equipe de segurança corporativa. Também podem estabelecer os critérios, os indicadores, as metas, os benefícios e medir essa performance, né? Até como um critério de promoção e tudo mais. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira. Teremos outros vídeos falando um pouco sobre os resultados, benefícios e as demais abas aqui da planilha. E você que não é associado ainda ao IBRAGESP, se associe, você tem acesso a grupos exclusivos, você tem acesso a esse tipo de material. Eu posso mandar esse material para você, não tem problema nenhum.
é muito barato, você tem acesso a todas as nossas videoaulas e também a gente monta universidades corporativas para você que é tomador de serviços. Hoje nós temos mais de 2.500 temas diferentes para disponibilizar. Esse aqui, gratuito, e eu estou disponibilizando para você, mas tem muitos outros temas com diversos nomes de profissionais, de grandes profissionais que trabalham nesse mercado de segurança e que podem compor a sua universidade corporativa com detalhe, hein? Ela é personalizada, customizada com a sua logomarca, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até daqui a pouco para falarmos sobre resultados de todos esses critérios que nós falamos. Valeu, grande abraço, até mais, tchau.